Finalmente nós chegamos no penúltimo vídeo dessa série que visa apresentar a primeira via de São Tomás de Aquino, ou primeira prova da existência de Deus. Nós já vimos no primeiro vídeo a primeira prova, a primeira via em si. Depois nós iniciamos uma série de vídeos ainda sobre a primeira prova, onde nós estamos mostrando algumas características ou atributos de Deus. Então nós vimos primeiramente que Deus ele é imutável, nós vimos que Deus ele é Espírito e nós vimos que Deus ele é simples. Neste quarto e penúltimo vídeo, nós veremos que Deus é infinito. Bom, certamente você que está assistindo esse vídeo já deve ter lido ou ouvido a afirmação de que Deus é infinito. Mas afinal, o que isso quer dizer? Bom, primeiramente, para nós conseguirmos entender melhor isso, a gente precisa entender o que seria o tempo. O tempo nada mais é do que uma espécie de medida que serve para determinar, ou melhor dizendo, para medir, obviamente, a duração de um acontecimento. Então, neste sentido, nós podemos dizer que o tempo é a duração de um movimento, ou a duração de uma mudança. Em vídeos anteriores sobre a primeira prova, nós vimos o quê? Que a mudança ou o movimento nada mais é do que a passagem de potência para ato, certo? No exemplo que nós vimos algumas vezes em alguns vídeos já, meio batido esse exemplo, que é o exemplo da camiseta, nós vimos, no caso, uma camiseta branca, mas que tinha potência para se tornar vermelha. Ela passava de potência para ser vermelha para o ato de ser vermelha. Então, essa mudança, esse movimento, a duração dele é aquilo que nós definimos como tempo. Obviamente que o homem ele criou sistemas para conseguir mensurar, medir esse tempo. Então ele desenvolveu aí, por exemplo, um sistema de contagem de números em um determinado ritmo. E essa contagem eles definiram, quando chegássemos ao número 60, nós teríamos aí um minuto, então dividiram o minuto em 60 segundos, 60 minutos seria uma hora, então um dia, 24 horas, o mês, o ano. Enfim, esse sistema de contagem foi uma maneira que o homem encontrou para conseguir medir a duração dos movimentos, dos acontecimentos. Mas repito, o fato é que tempo em si é a duração da passagem de potência para ato, a duração de movimento ou a duração de mudança. Certo, bem entendido isso, a pergunta que fica é: Deus está no tempo? E a resposta é não. Bom, isso porque se nós vimos que o tempo é a duração da passagem de potência para ato, a duração desse movimento ou dessa mudança, o tempo, portanto, exige potência. E como nós vimos, Deus ele é ato puro, logo ele não tem potência. Se não tem potência, ele não pode estar no tempo. Ele é eterno. E o que seria o eterno? O eterno nós podemos dizer que é o agora fixado. Então o tempo ele seria o agora em movimento, ou agora que se desloca. O eterno é o agora fixo. Um exemplo para nós entendermos isso. Eu tenho 33 anos. E o que eu posso fazer para mudar isso? Ora, nada. Eu só tenho o agora. Neste exato momento, eu tenho 33 anos. Os 33 anos que eu já vivi, eu não consigo regressar. Eu não consigo voltar atrás, eu não consigo voltar 20 anos atrás. Simplesmente passaram, não existem mais. Agora eu tenho 33 anos. Suponhamos que eu vá viver mais uns 60 anos, que é o que eu quero. Então, eu consigo saltar, eu consigo me deslocar para daqui a 20 anos? Não. Estes 60 anos que eu provavelmente vou viver, eles não existem, só existe o agora. Nós percebemos então que o futuro ele também não existe. Ele está em potência, mas ele não é realizado. Realizado é o que se está realizando neste presente momento que eu estou gravando esse vídeo. Então é o agora. Eu só tenho o agora. Eu não tenho o futuro, porque ele ainda está em potência, ele não existe. Eu não tenho o passado, porque ele já passou, não há mais o que se fazer a respeito. E eu só tenho o agora. Só que nós percebemos que o agora ele é marcado por uma sucessão de acontecimentos, uma sucessão de mudanças, de potência para ato. E essa sucessão é o que caracteriza um movimento, que por sua vez, conforme a sua duração, vai definir o que nós chamamos de tempo.
No entanto, repetimos, Deus ele está fora do tempo, ele está na eternidade, naquilo que nós podemos denominar como um agora que é fixo, que é fixado, que não se move, que não se desloca, como é próprio daquilo que nós conhecemos na nossa vida material, na nossa vida sensível. Então, nós vemos que tudo que nós percebemos está em constante mudança, está em constante movimento. E a passagem desse movimento, a duração desses movimentos, é aquilo que nós definimos como tempo. Deus não, ele está simplesmente no presente, no agora. Para Deus, o passado, o futuro, é sempre um eterno agora. E é nesse sentido que a gente pode compreender que Deus, portanto, ele está no passado, no presente e no futuro. Ele sempre existiu, ele existe e ele sempre existirá. Mas não no passado, presente e futuro, típico da matéria, que é o caso do que nós conhecemos, do que nós vivenciamos. Porque a situação em que se encontra Deus, ela é à parte, ela está fora do tempo, ela é eterna. E o eterno é exatamente isso. É uma situação que está além do tempo, ou à parte do tempo, fora do tempo, que não tem princípio e nem fim. E Deus, ele não tem princípio nem fim no tempo. Ele sempre existiu e sempre existirá. Ele é o ser que existe por excelência. Nós vimos que foi confirmado por meio da revelação do próprio Deus, no caso a Moisés, na passagem que nós já vimos, onde Deus se apresenta como eu sou aquele que sou, ou eu sou aquele que é. Deus deixa muito bem claro que não existe essa questão de futuro ou passado quando estamos nos referindo a Ele. Ele simplesmente é, num presente que nunca passa, um presente que não se torna passado, ou um presente que não é anterior ao futuro, é um presente fixo. No Salmo 90, Moisés ele diz o seguinte, de uma forma bem poética, mas que expressa muito bem essa característica de Deus como não tendo um princípio, um começo. Antes que se formassem as montanhas, a terra e o universo, desde toda a eternidade, vós sois Deus. Bom, como disse, é uma maneira poética de dizer o seguinte: antes que se formassem todas as coisas, antes que existissem todas as coisas, antes que tudo o que existe viesse à existência, Deus já era Deus. Ou seja, o ser que sempre existiu, porque ele está fora do tempo, ele é eterno. E o Salmo 101 diz o seguinte: mas vós permaneceis o mesmo, e vossos anos não têm fim. Novamente, de uma maneira muito poética, se refere a Deus como os vossos anos não têm fim. Obviamente que os anos não se referem no sentido de sistema de contagem, que é o sistema que eu mencionei que foi criado pelo homem, para conseguir mensurar o tempo. Não, significa simplesmente que Deus não tem fim. Não teve um princípio, não terá um fim. Ele existe, ele é. Bom, então neste vídeo nós vimos outro atributo de Deus, que é o fato dele ser eterno. No próximo vídeo nós veremos que Deus é infinito. E assim nós vamos encerrar a sequência de vídeos sobre os atributos de Deus e, obviamente, a primeira prova, ou primeira via de São Tomás para chegar ao conhecimento de Deus. E aí nós vamos sim poder dar um salto aí e caminhar para a segunda prova, ou segunda via de São Tomás. Certo? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe, ajude o canal Catholic Cholo a crescer. Certo, irmãos? Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.